Queridos amigos, boa noite a todos. Sejam as minhas palavras iniciais de agradecimento por mais uma oportunidade de fala. Eu vim de Niterói, como vocês sabem. Hoje, feriado, eu precisava passar na rodoviária para comprar uma passagem para quinta-feira. E um dia mais calmo de trânsito, a gente relaxa um pouco. E quando eu cheguei na rodoviária, estava aquele tumulto em função de muita gente voltando para suas cidades, gente chegando também. E eu comecei a me preocupar, e quando então o trânsito fluiu, que eu vi que peguei a radial com uma certa folga, eu comecei a me tranquilizar, ao mesmo tempo em que agradecia a Deus aquela sensação de bem-estar para poder dividir com vocês meus estudos, minhas ideias, os conceitos que nós vamos construindo com a amada doutrina espírita. Então, adveio-me um sentimento de muita gratidão a Deus pela oportunidade de falar, de trocar, de estar com os meus amigos aqui, como disse o companheiro, amigos de mais de 2, talvez mais de 3 décadas, como eu tenho dito aqui. Eu talvez conheça o Fabiano mais tempo do que a maioria de vocês, de modo que, embora não seja frequentador exatamente da casa, sou ligado a ela desde muito tempo. Então, falar já é uma alegria, mas falar numa casa querida, numa casa que nós estabelecemos vínculos, é subida a honra, subida a alegria, grande alegria nos nossos corações. Então, que possamos ter uma noite de paz, uma noite de tranquilidade espiritual. Hoje é feriado, vocês estão descansados, então, eu, como não tenho mesmo tempo agora para voltar para casa, a gente pode, segundo a Maria, eu poderia falar até às 11h15, né? Todo mundo descansado. Alguns hoje, espíritas, entenderam que é feriado, inclusive de espiritismo, não é isso? Não, hoje feriado total, absoluto. Então, também nem vou fazer espiritismo, que é feriado mesmo. Então, por conta disso tudo, nós podemos, obviamente estou brincando, nós não vamos alongar tanto. Eu acho que se eu falar mais de 1 hora, eu mesmo me canso de mim mesmo. Então, não corro esse risco. Mas naquele 29 de agosto de 1997, aquele menino de 8 anos, Yves Ota, estava brincando na sala de sua casa, quando foi sequestrado por 3 homens. E daí a poucas horas, ele seria morto com 2 tiros no rosto, porque reconheceu um dos sequestradores. Era um segurança das lojas do seu pai, lojas no estado, na cidade de São Paulo, e que ele então identificou o homem, e esse, com receio, matou o garoto com 2 tiros no rosto. Madrugada daquele dia, o cunhado do comerciante chega em casa e diz que acharam o Yves, acharam o corpo, mas viram que ele tinha sido morto há muitas horas. O pai saiu de casa e deu um grito tão alto na madrugada que todos os vizinhos acordaram, acenderam suas luzes para saber o que era. E naquele momento, então, ele jura vingança àqueles homens. A polícia faz o levantamento, ele descobre, se arma com um revólver na cintura e jura matá-los
ou pelo menos ir à casa deles e fazer o mesmo com os seus filhos. Entretanto, nas suas orações, começou a perceber, a entender que o seu querido Ives não concordava com aquilo. E um dia decide esse homem visitar os 3 bandidos. A polícia concede-lhe não a entrada, mas ver os bandidos pelo olho mágico. E ele insiste em entrar na cela dos 3. Quando ele entra, os 3 jogaram os olhos para o chão, em silêncio, sem nada a dizer. E ele foi, de frente de cada um, catucava-o e dizia: olhe para mim, olhe para o pai da criança que vocês mataram, olhe para mim. Eles não ousavam olhar. Ele chegou, viu que o presídio tinha uma extensa área livre que não era utilizada. E naquele dia veio-lhe a vontade de comprar sementes e distribuir entre os detentos. E aquela iniciativa foi limpando o seu coração, de modo que dentro de algum tempo ele vai visitar os 3 assassinos e diz para eles: eu perdoei vocês. O meu filho, de onde está? Eu digo a ele: você pode ter o orgulho do seu pai, porque o seu pai é um homem digno. Esse episódio macabro, estranho, medonho, que está nos relatos da nossa cidade, mais inclusive odiernamente, mais nos dias de hoje, nos leva à consideração sobre o ato de perdoar. Como é que acontece isso, meus amigos? Como é que um coração tão agredido consegue se limpar, consegue esquecer daquele desejo inicial de vingança, de retribuição? Como é que a gente consegue esvaziar daquela sensação horrível de ódio, de raiva, de horror? Porque é nisso que se constitui o perdão. Por que perdoar? Grosso modo, a rigor, nós temos todo o direito de retribuir o que fizeram a nós de mal. À luz da justiça do mundo, de uma justiça humana, aquele que faz tem de pagar, aquele que fez tem de pagar. Então, o perdão, ele não é exatamente uma lógica, porque em base de lógica, de racionalidade, nós temos todo o direito à cobrança, à vingança. Mas, ao mesmo tempo, existem algumas pessoas que verdadeiramente conseguem se esvaziar daquilo. O que é perdoar? Não é esse perdão fajuta, que às vezes nós, num ambiente espírita, a gente diz: não, eu perdoei. Eu perdoei porque aquilo estava me incomodando demais. Aquilo estava me atrapalhando, então eu perdoei para ficar bem. Isso é um perdão fajuta. É um perdão de mentirinha. Porque
Quando você ama o inimigo, você ama o outro. Quando você perdoa para você ficar bem, você está pensando em você ainda. E ele é tão fajuto que quando a pessoa diz que perdoou, quando alguém vai e pergunta e diz assim, e aí, tem notícia de fulano? O desafeto, não quero nem saber. Olha, aquilo estava me incomodando, estava me fazendo mal, eu resolvi aquilo, mas não quero nem saber. Gente, tem alguma coisa estranha aí. Perdoar é ter a capacidade de dar ao outro uma história sem máculas, uma memória sem máculas, sem registros, sem as tatuagens dos ressentimentos. Perdoar, meus amigos, é permitir que o outro, o agressor, nasça de novo na nossa história do zero, começando tudo de novo, como se nada tivesse acontecido. Na bela imagem de Jesus, perdoar é dar a outra face. Jesus não diz que é dar o rosto novamente, porque poderia o outro bater de novo no mesmo lado, não. Ele diz, agredido numa face, vira outra. Porque uma, a que foi agredida, pode estar doendo ainda, pode estar vermelha, pode estar inchada. Então, quando ele diz, dá a outra face, é porque a outra está novinha, está ainda virgem, limpinha, então pode agredir de novo. É começar do zero. É como se fosse uma grande dor, que a gente lembra da época que doeu, mas ela não está doendo como doeu naquela época. Não sei se vocês conseguem me entender. Existiram situações complicadíssimas, talvez com todos aqui. Então nós lembramos daquele momento de agrura, de dificuldade, e nós lembramos o quanto foi difícil passar. Mas por mais que a gente lembre daquela situação, nós não sentimos a mesma emoção daquela época. Esvaziou, acabou, sumiu, desapareceu. Perdoar é isso, meus irmãos. É realmente limpar tudo e deixar que o outro nasça de novo, novinho na nossa história. Como é que a gente sabe que perdoamos a pessoa? Um desafeto. Como é que a gente sabe que realmente nós resolvemos conosco, no nosso coração, aquela situação complicada com a pessoa? É quando somos capazes de olhar para ela com olhos de bondade de novo. Olhar para a pessoa que nos agrediu e não sentirmos aquela vontade, o desejo de retorno, de vingança. Sabe como é que a gente sabe que perdoou a pessoa? Se ela, por exemplo, é uma pessoa engraçada e faz uma graça no meio, num círculo, junto a pessoas, ao invés de a gente assumir aquela postura, a gente ri também. Isso é perdoar. A coisa que ela fez foi engraçada. Então a gente, ao invés de se trancar e achar que não tem nada a ver, agora deu de fazer graça, não é assim que a gente faz? A gente ri também, relaxadamente. Ser capaz de fazer isso de verdade. Sentir-se confortável junto da pessoa. Não é a gente, dizia Chico, perdoar não significa você conviver, mas é você ter uma disposição neutra com a pessoa. Então, se ela falou alguma coisa engraçada, ria, porque todos riram. Se você realmente esvaziou seu coração, você consegue rir. Perdoar também é você saber que, por exemplo,
Aconteceu algo de muito ruim com essa pessoa. E a gente não fica torcendo para que piore. Tem gente que diz que perdoa e diz assim, tá vendo? Ó, não precisa nem fazer nada. Não é assim? Deus tomou quer dizer, Deus toma partido agora. Deus fica do lado de um e contra o outro. Perdoar é a gente realmente sentir, lamentar se aconteceu algo de bom, de ruim, ou se aconteceu algo de bom. Aí é que é difícil. A gente ficar, torcer pelo bem que aconteceu ao desafeto. Não é sair gritando, batendo palmas, tambores, mas é aquilo não nos afetar de maneira negativa. Então esses são alguns indícios de que nós realmente perdoamos de verdade. E não aquele perdão fajuta, que é um perdão utilitário. É um perdão que nós pensamos no nosso bem-estar. E quando o desafeto é uma pessoa poderosa, é pior ainda. Porque a gente fica sempre esperando uma oportunidade de dar o retorno, e a pessoa não dá chance, que ela é mais poderosa. A pessoa às vezes se cansa, se exaure no desejo daquele retorno e não consegue. Então, perdoar de verdade, sem ser fajuta, é esse sentimento em profundidade, e não pensar em nós mesmos. Nós podemos mascarar nossas atitudes e todos pensarem que é uma coisa muito boa, mas em verdade, substancialmente, essencialmente, verdadeiramente falando, aquilo não é de fato. Quantas vezes as coisas que a gente faz exteriormente parecem ótimas, mas essencialmente elas não são lídimas, elas não são verdadeiras. Eu lembro que eu tenho uma moça que limpa a minha casa 2 vezes por semana. E ela então, eu tinha comprado um queijo e não gostei muito desse queijo. Ela adorou o queijo. Ah, seu Eduardo, que queijo bom! Assim, você gostou? Mas, meus queridos, embora ela tenha gostado do queijo muito, e eu não gostado tanto, eu fui incapaz de dar o queijo para ela. Só nesse íntere, quando eu ganhei um queijo melhor, aí na outra semana disse, toma, meu bem, toma o queijo para você. Veja que parece que é tudo até caridoso, eu não precisava dar, em princípio. À luz exterior, eu fui até muito bom. Mas ela era dona do queijo desde o momento em que ela gostou mais do que eu. E eu não fui capaz de fazê-lo. Isso é caridade fajuta. Tá certo, vai lá. Mas não é a verdadeira caridade. Então, perdoar não é fácil. Vamos imaginar um inimigo com I maiúsculo. Primeiro nós temos de assumir isso. Não é uma brigazinha. É alguém que realmente nos fez um imenso mal. E nós sabemos, nos conscientizamos da relutância que a gente tem de transformar aquele inimigo em amigo de novo. Como é que perdoa? Ou como é que se perdoa quando nós fomos humilhados, explorados, diminuídos, zombados? Lembre, por exemplo, de uma situação de estupro. Você mãe, você pai, o próprio que sofreu o estupro. Veja que essa agressão foi doída, foi desmedida, foi cruel. Será que realmente nós perdoamos? Como eu disse, irmãos, existe a possibilidade de não perdoar. Porque dentro de um processo legal, humano, justiça humana,
nós temos direito à vingança, à justiça. Quando Jesus orienta que nós amemos os inimigos, ele está comentando um versículo de Levítico, que diz: amar o inimigo, amar o amigo como a si mesmo. Então ele refaz isso e diz: e eu vos digo, amai os vossos inimigos. O Levítico é um livro de leis, é um livro mandatário, é um livro de regras. E ele não consegue entender o amor. Porque se nós formos obrigados a amar o inimigo, já não é amor. Porque ninguém ama obrigado. Então, o gesto de perdoar em base de amar o inimigo é um gesto de espontaneidade, de liberdade, que nós podemos ter ou não ter. Nós podemos nos vingar. A lei antiga dizia: dente por dente, olho por olho. A cada dente tirado, tiro um. A cada olho, eu tiro o outro. O que levou Gandhi a dizer que, a prevalecer essa regra, a Terra seria em breve um mundo de cegos e desdentados. Porque é todo mundo trocando, ninguém chega. É muito perigoso, irmãos. Nós, na base da vingança, humilharmos o outro profundamente. Encurralarmos o outro, o agressor, e dizer: viu agora onde você está? É muito perigoso. Isso me faz lembrar o gato. O gato é um animal muito curioso, muito estranho. Porque se ele está encurralado num canto de parede, e você vai avançando sobre ele, ele vai recuando. Ele vai sempre para trás, mas para trás, e você vai encurralando, vai imprensando, e ele vai andando, e ele vai se encostando. Quando ele vê, não tem mais para onde ir. Ele encosta na parede, se encolhe todo, e você vai para cima dele. O que é que o gato faz? Pula em cima. Ele não quer nem saber. Ele não quer nem saber a consequência. Ele pula e vai ver o que vai dar. Então, às vezes, humilhar o outro na base da cobrança, da vingança, é muito perigoso. Quando nós cobramos dessa maneira, essa fatura, quando desejamos fazer ao inimigo o que ele nos fez, nós nos tornamos tão parecidos com ele, que às vezes nos tornamos meio que irmãos gêmeos. Porque queremos nos equivaler igual ao que ele fez. Mas houve alguém um dia que disse: aqueles que estão me ouvindo, eu digo, amai os vossos inimigos. Perdoai aqueles que vos odeiam. Abençoai os que vos amaldiçoam. Se agredido numa face, vira outra. Se te pedirem a túnica dele, a capa também. Porque se só perdoar aqueles que vos perdoam, que merecimento terão? Então Jesus traz uma outra proposta, nada fácil. Porque, segundo Chico, perdoar é a atitude mais difícil, espiritualmente falando, no nosso nível evolutivo. Não é fácil. Perdoar de verdade não é fácil. E falando no Chico, eu me lembrei de uma situação, não sei se vocês conhecem esse caso, em que ele adota um cachorro que for atropelado na estrada, e ele leva para sua casa e cuida desse cachorro. Mas aquilo era uma tortura, porque às madrugadas, depois dos trabalhos, quando o Chico chegava em casa, vinha aquele cachorro se arrastando, doente, gemendo, e ele então ali dava comida, limpava a ferida, gastava ali mais 1 hora ou mais até o cachorro se aquietar e ele ir dormir.
Uma vizinha que amava muito o Chico, uma vizinha que gostava muito dele, em dado momento vai e mata o cachorro. Passadas semanas, Chico muito triste, a irmã dele vem e diz assim: ô Chico, você gostava muito daquele cachorro, né? Ele disse: sim. Você sabia que ele não morreu assim naturalmente? Assim, como assim? Dona fulana de tal, com pena do seu sofrimento às noites, chegava à tarde do centro, ela sacrificou o animal. Olha, aquilo criou uma mágoa profunda no coração do Chico. O Chico ficou abaladíssimo, a ponto de afastar-se de Emanuel. Emanuel não conseguia se aproximar dele. E um dia Emanuel falou assim: olha, Chico, assim não dá para trabalhar. Eu não estou conseguindo falar por você, escrever por você, porque você está com esse nódulo de mágoa no seu coração. Você tem de resolver isso. Ele disse: mas como é que eu vou resolver isso? Como é que a pessoa resolve uma mágoa? Essa é a coisa. Então Emanuel disse assim: olha, você vai ter de dar uma alegria a essa senhora, a agressora. Ele então veio a saber que ela gostava de costurar, mas não tinha máquina de costura. Ele vai ao comércio de Pedro Leopoldo, compra uma máquina em prestações a perder de vista e arma a festa. Vem o caminhão da loja, ele está junto. Quando aquela senhora abre a porta e vê a máquina que chega e ela olha, que vê, reconhece que é para ela, ela dá um sorriso para o Chico e ele sente então que a mágoa foi embora. São recursos que algumas almas possuem, outras não. Talvez alguns de nós aqui iriam ao comércio e compraria todas as máquinas para ela não ter onde comprar, só de raiva. São níveis, são possibilidades de tratar a mágoa, que varia de um para outro, de acordo com a pessoa. Creio que a dinâmica do perdão está exatamente na identificação que nós fazemos com o outro, amando-o. Porque não há perdão sem amor. Só quando existe uma dinâmica de amor muito intensa, muito profunda, é que a gente consegue amar. Já viram casos daquelas mães que perdoam não 70 vezes 7 os filhos, 1 trilhão de vezes aquele miserável? Quantas vezes aquele capeta apronta? Quantas vezes aquela desgraça faz o que não deve? E existe um manancial, parece inesgotável, e ela perdoa. É incrível isso. Hoje ainda me ligou essa senhora. Eu conheço essa casa talvez na mesma época do Lar Fabiano, do Centro Fabiano. A primeira vez que eu cheguei nessa casa, vou chamar o nome dela, vou omitir o nome, chamá-la de Vilma. As primeiras palestras que eu fiz nessa sociedade, nessa casa espírita, a Vilma veio a mim e contou-me a história de um filho que era drogado, que era usuário de drogas fortes. E ela me pediu orientação, eu era garoto, isso tem mais de 30 anos. Eu disse: ô Vilma, o que eu sugiro para você é que você nunca tranque a porta para esse menino. De modo que quando ele quiser chegar, ele vire a maçaneta e entre. Vocês estão entendendo a ideia? É de que a hora que ele quisesse retornar à vida, ao juízo, à boa vida, que ela não tivesse impedido, expulsado ele de casa. Deixa, Vilma, o basculante só dobrado, não tranca, de um modo que ele coloque a mão por trás e abra a porta e consiga entrar. Meus queridos, nesses 30 e poucos anos
eu vou também a essa casa 2 vezes por ano. Todas as vezes que eu vou, ela vem a mim e eu pergunto: Vilma, e o nosso menino? E ela bondosamente, como todas as mães diz: Eduardo, o basculante só está encostado. A hora que ele quiser entrar, é só empurrar a porta, ela só está encostada. Ano retrasado, eu não vi a Vilma as 2 vezes que estive nessa casa. Aliás, a última vez que a vi, ela estava muito depauperada, muito magra. E eu que trabalhei na área de oncologia, eu suspeitei de doença maligna, de câncer, de um tumor maligno. E era de verdade. Durante 1 ano, então, depois, eu não vi mais a Vilma e fiquei comigo. Mas será? Será que ela desencarnou? Eis que depois de 1 ano, eu estou fazendo a palestra e identifico, vejo a Vilma lá presente. Ela vem a mim e eu pergunto: e Vilma, como é que está, Eduardo? Eu estou superando, eu fiz o tratamento, eu estou indo. Muito magra, muito fraca. E nisso, o salão de palestras fica no 2º andar, e eu dei o braço a ela, colocou a mão no meu braço e descemos juntos as escadas. E eu perguntei: e aí? E o nosso moço, que a essa altura ele joga com a idade comigo, e esse menino, como é que está? Eduardo, terrível. Você sabe que um dia desse eu estava em casa, ele chegou, quase que arrebentou a porta. Ele estava tão desvairado, procurando alguma coisa para vender, para conseguir. Eu estava na última e única poltrona que me sobrou. Eu olhei para ele, ele me olhou com tanta raiva. E naquele dia eu pensei que ele fosse me bater, perguntando se eu não tinha algum dinheiro para dar a ele. Quando ele me olhou com aquela raiva toda, Eduardo, eu olhei para ele e do fundo do meu coração, eu disse assim: se eu não te amasse tanto assim. Chorei por dentro de mim, porque hoje ele está preso em Bangu 1. E todos os domingos já tem a carteirinha e vou visitá-lo. Você sabe que um dia desse ele virou-se para mim, olhou nos meus olhos e disse assim: eu acho que você gosta assim um pouquinho de mim. O perdão envolve essa dinâmica de amor. Nós não conseguimos amar sem ter, não conseguimos perdoar sem ter amor. Mas se o perdão envolve uma dinâmica de amor, por que é que um casal em que um dos dois trai, o outro não perdoa? Ou é muito difícil? Como é que, e tendo amor, como é que quando surge o processo de traição, acaba, morre tudo? É porque existe uma questão interessante no perdão. Nós perdoamos quando não está em jogo o tipo de relação que nós mantemos. A esposa, por exemplo, perdoa o marido que é meio desorientado, gastador, meio desajuizado, mas não perdoa se ele trair. Porque existe uma relação, a atitude dele mexeu na relação. Assim como a mãe que perdoa o filho, eu fico sempre pensando isso. Será que ela perdoaria ele se numa noite de desatino ele ligasse para ela e dissesse que naquela noite ele não ia voltar para casa, ele ia ser acolhido por uma senhora que fazia o papel de mãe dele? Será que ela ia perdoar ele da mesma maneira? Não. Porque ela vê que ela está sendo invadida na relação com ele. Então, às vezes, quando envolve a relação, o perdão fica realmente muito difícil. Mas é possível. Em abril desse ano, eu estive em Chapecó,
fazendo uma palestra um ano depois de ter estado lá, portanto, em abril de 2016. Em 2016, eu fiz uma palestra com o título Amor Alimenta a Alma. E foi a palestra uma senhora, uma jovem senhora, a palestra, e ela fez com que o marido jurasse que ele iria à palestra também, porque ela imaginava que teria ali um recado para ele. Parte grande da palestra, ela ficou sentada e de vez em quando olhava para trás para ver se ele tinha chegado. Ouvia um pouco da palestra, olhava para trás e via se ele tinha chegado ou não. Até que em dado momento da palestra eu digo que as pessoas, quando há amor, respeita o tempo do outro. Não exige do outro aquilo que ele não pode dar. E ela entendeu, meus queridos. Ela entendeu que isso valia, inclusive, para as bagunças que ele aprontava na rua. Ela chegou em casa e disse, você não foi à palestra? Ele disse, eu não pude, deu uma desculpa, mas ela me disse, Eduardo, eu consegui ver aquele homem de uma maneira diferente. Durante esse tempo todo, a partir dali, eu entendi até aquelas coisas horríveis que ele fazia fora de casa. Mas eu o amei tanto que ainda assim, eu deixava aquilo acontecer. Um ano depois, Eduardo, agora em abril desse ano, você vem a mim fazer uma outra palestra e dessa vez me consolar, porque ele estava no voo da Lamia do dia 29 de novembro e morreu. Então eu quero te agradecer esses 7 meses, de abril a novembro, em que eu pude amar esse homem de verdade. E hoje eu choro a falta dele, sabendo que eu dei todo o amor para ele. Então, meus queridos e queridas, não é impossível. O ser humano tem uma capacidade estupenda, enorme de amar. Mas para isso é importante que ela se aproxime do outro. Veja no outro a si mesmo. Porque todas as vezes em que nós nos sentimos superiores, quando nós achamos que estamos numa posição melhor, muito superior, nós temos muita dificuldade em perdoar o próximo. O Evangelho de Lucas narra-nos um episódio bonito, que é depois da morte de Jesus, 3 dias depois. 2 moços saem de Jerusalém a caminho de Emaús. E a meio da estrada se junta um terceiro desconhecido. E pergunta aos meninos, por que tanta apatia, tanta tristeza? E eles, ao invés de dizerem, não se importa, isso não é contigo, eles se abrem. Deixa que o outro adentre suas tristezas. E esse desconhecido começa a lhes falar das profecias do Velho Testamento, que já previam que aquele homem extraordinário seria entregue aos malfeitores. E eles ouvem maravilhados. Depois eles dizem que ficaram exultantes quando esse desconhecido lhes explicou as passagens do Evangelho. À noite, chegaram em Emaús, e aquele desconhecido ia se dirigindo, se aparteando, se afastando. Ele disse, não, já é noite, pousa conosco aqui, fique conosco. E é quando então, esse estranho, esse visitante, abre o pão, parte o pão, eles reconhecem que estiveram durante todo o dia na presença de Cristo. Então, quando nós identificamos nós com o outro, quando abrimos nossas fragilidades
e reconhecemos que somos tão frágeis como os outros, isso ajuda-nos a entender as falhas que existem no outro. Porque se nós não perdoarmos aquilo que ele fez, a humanidade, as imperfeições, as falhas, os desvios que ele tem, talvez não sejamos capazes também de planificarmos com nós mesmos. Ou teremos de ser perfeitos, porque não seremos capazes de olhar para nós com a clareza que a doutrina espírita nos dá. Todos nós somos convidados a visitar a nossa sombra, irmãos. Hoje, talvez nos coloquemos na posição de vítimas, mas à luz do Espiritismo, talvez tenhamos sido os algozes do passado. Então, acharmos que não podemos perdoar aquilo que fez, seria interessante consultarmos a nós mesmos e verificarmos se não somos capazes de fazer o mesmo, ou se já não fizemos. Naquela bela passagem também de Jesus, na casa do fariseu Simão, uma mulher se esgueira, entra no ambiente, se agacha e beija os pés de Cristo, lava-os com as suas lágrimas e enxuga-os com seus cabelos. Simão, que era um fariseu, sentindo-se, portanto, muito puro, muito além daquela mulher, pensou consigo: se esse sujeito fosse de verdade um profeta, saberia que aquela mulher é uma mulher de má vida. Jesus capta ali o pensamento, vira-se para o seu anfitrião e diz: Simão, eu tenho uma questão para você. Um senhor tinha 2 devedores, que um devia-lhe 50 dinheiros e o outro 500 dinheiros. E ele perdoou a esses 2, o de 50 e o de 500. Eu te pergunto, Simão, qual dos 2 será mais grato ao Senhor? E Simão responde: claro, Senhor, aquele que devia mais. Respondeste bem, Simão. Pois eu te digo que eu entrei aqui hoje em tua casa e não me deste o óleo para ungir minha testa, e essa mulher untou-os com os beijos. Tu não me deste a água para eu lavar as mãos, pois ela regou meus pés com as lágrimas. Tu não me estendeste a toalha para eu secar o rosto e as mãos, pois ela enxugou meus pés com os seus próprios cabelos. Então eu digo, Simão, que quem muito perdoa, muito ama. Vira-se para a mulher e diz que os pecados dela, porque ela muito amou, estavam perdoados. Há uma questão que às vezes me intriga. O fato de nós que trabalhamos em comunidades carentes, verificamos essas pessoas que vivem numa situação social paupérrima. Descobrimos hoje, um dia desse, no sábado, que uma família vive num barraco em que o telhado está apoiado em cima da geladeira. E o que mais me impressiona é de que, se acontece alguma coisa com o barraco de uma delas, da comunidade, ela chama para dentro de casa: venha para cá. O barraco está sendo sustentado pela geladeira, mas o dela, da outra, caiu. E ela manda: vem para cá. Para cá para onde? Eu fico pensando como é que essa miséria unifica, harmoniza, torna tão igual,
De modo que a outra que não tem para si, chama a outra para morar na sua casa, já que foi destruída. Quanto a nós, estamos cansados de depararmos com pessoas que não têm para onde ir, gente do nosso nível social, e temos um quarto novinho que não usamos. Não estou dizendo que está certo ou errado, é só para a gente pensar. Está lá aquele quarto que não usamos, e somos incapazes de dizer à pessoa: vem para cá, ocupa esse quarto durante um tempo. Eu me lembro de Jesus dizendo: os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro no reino dos céus do que vós. Talvez seja a percepção das nossas misérias pessoais, queridos. Talvez seja a noção de que nós não somos aquela pessoa mais maravilhosa que nos ajude a entender a falha do outro. Então, como perdoar? Talvez seja a identificação das minhas misérias com o meu agressor e perceber que existe em nós tantas dificuldades como que existe na dele e que ele sofre por ser quem é também. Então, são as propostas de que, ao invés de um perdão fajuta, em que nós nos sentimos magnânimos, capazes de perdoar, talvez a proximidade nossa, das nossas fragilidades, quando o outro possa fazer isso. Hoje, naquela faixa que entre a Palestina e Israel, as mães palestinenses e as mães israelenses trabalham juntas, porque perderam seus filhos no conflito. E a dor de perder o filho as une, independente de serem países que brigam. O mesmo acontece na fronteira da Índia com o Paquistão, em que dois países em guerra contínua, aquelas mães que perderam seus filhos conseguem transcender isso e se amarem, se entenderem a despeito dessas dificuldades. Então, ser capaz, às vezes, de entender a dor do outro, perceber as fragilidades do outro, pode ser um caminho para a dinâmica do perdão. Os gregos eram muito inteligentes. Está lá na Ilíada, a obra-prima de Homero, do 8º século antes de Jesus. Homero ali nos mostra o milagre que pode acontecer quando um inimigo de guerra se aproxima do outro para vê-lo de perto. É um episódio, é um incidente que ocorre quando Aquiles, o soldado, o guerreiro mais forte do lado grego, briga com o rei Agamenon, um rei grego, e decide se afastar do exército e tirar seus homens. As consequências foram terríveis para os gregos, a ponto de Heitor, o príncipe troiano, matar Patroclo, o melhor amigo de Aquiles. Aquiles fica cego de raiva e decide vingar-se de Patroclo. Chama Heitor para um duelo e mata-o. Mutila-lhe o cadáver, enquanto arrasta-o em torno da sepultura de Patroclo e, de maneira sarcástica, olha para os pais de Heitor, arrastando o cadáver em torno da sepultura e sarcasticamente zombando, olhando para os reis, vendo o corpo do moço sendo arrastado em torno da sepultura de Patroclo. E pior, nega entregar o corpo do moço para ser enterrado, o que significava, segundo a crença, que o espírito de Heitor jamais teria paz.
À noite, o rei troiano, Príamo, decide ir ao acampamento de Aquiles, disfarçado, para resgatar, pedir-lhe o corpo do filho para ser enterrado. Quando ele adentra a tenda de Aquiles, ele tira o disfarce e prostra-se de joelhos nos pés de Aquiles. Pega-lhe as mãos, aquelas mãos assassinas, cruéis, perigosas, e beija-as. Essa humilhação de Heitor, de Príamo, faz com que Aquiles também se emocione lembrando o seu pai morto. E ele começa a chorar e também se prostra. Ali os dois homens choram juntos. Príamo, o seu filho Heitor, e Aquiles, o seu pai e o seu querido Patroclo. Depois Aquiles se levanta e ergue Príamo com todo cuidado. Pega o corpo de Heitor e coloca-o com todo carinho, com todo cuidado nos braços do velho pai. E os dois homens se olham então em silenciosa admiração, os dois inimigos. Então, vermos o outro, aproximarmos nossas dores do próximo, daquele que nos ofendeu, pode nos ajudar a perceber que não há melhores do que ninguém. Depois de tudo isso que eu falei, meus irmãos, depois de todas essas histórias, citações, referências, elucubrações que eu falei para vocês na noite de hoje sobre o perdão, eu termino dizendo a vocês que sabe por que nós devemos perdoar? Não somos obrigados. Mas sabe por que nós devemos perdoar, meus amigos? É porque estamos todos no mesmo barco. Boa noite.